Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Hebreus capítulo 13, versículo 8. A palavra Jeová tem 3 tempos: passado, presente e futuro. Da mesma forma, existem 3 tempos na redenção: o que Deus fez, o que Ele está fazendo e o que Ele fará, o que Ele foi, Ele é e o que Ele é agora e será amanhã. A característica mais singular disto é que a palavra que ele falou lá atrás é agora. Por isso, você pode ver que sua palavra é atual. Ela está viva agora. É oficial agora. Ela tem poder para salvar agora, para operar na sua vida agora. Tem poder para curar agora. O texto de Êxodo, capítulo 16, versículo 14 ao 20, registra a história da provisão do maná. O maná tinha que ser recolhido a cada manhã, e se uma parte fosse deixada para o dia seguinte, tornava-se azeda e imprópria para o consumo. E assim é com a palavra de Deus. Ela precisa ser estudada diariamente, meditada diariamente e ingerida diariamente, ou então perderá seu poder. Os israelitas não podiam estocar o maná, não podiam preservá-lo, não podiam secá-lo. Somente era bom por um dia. Como essa ideia é intrigante. Suas experiências em Cristo são da mesma forma. As experiências de ontem não têm valor agora. Muitos de nós tentamos preservar nossas experiências. Isso não pode ser feito. Além disso, Jesus é o Jesus do agora. Ele está agindo agora. Ele é agora. Quando ele disse: "Meu Pai dará a vocês tudo o que pedirem em meu nome", João capítulo 16, versículo 23b, foi para durar até que ele volte. Quando ele disse: "Em meu nome imporão as mãos sobre os doentes e ficarão curados", Mateus capítulo 16, versículo 17 e 18, isso foi para permanecer até que ele volte. Sua palavra é tão recente como se tivesse sido dita ontem. Quando ele disse: "Se 2 de vós concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês." Isso é tão novo e recente como se tivesse sido pronunciado esta manhã. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. João capítulo 15, versículo 7. É tão recente como se Jesus o tivesse dito há 1 hora. Nenhuma palavra de Deus envelhece, pois tem um frescor perene, renova-se continuamente. Algo que sabemos. O testemunho pessoal de Paulo me emociona. Ele disse: "Não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia." 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Veja, isso põe o senso de domínio no espírito de um homem, onde a razão não pode mover-se porque o caminho é escuro. O espírito tem uma luz interior, e essa luz interior está brilhando sobre a palavra que não pode desapontá-lo. Vocês se lembram do que Jesus disse: "Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele." João capítulo 14, versículo 23. Isso não significa que ele vive apenas na casa, ele também vive no coração. O Pai e Jesus são os meus apoiadores, meus provedores, meus doadores.
Ora, Jesus foi feito sabedoria de Deus para mim. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30. Eu tenho mais sabedoria do que qualquer inimigo. Eu tenho mais habilidades. Isso veio a mim quando recebi sua natureza e vida em meu espírito. Estou deixando que a natureza me domine. Tenho amor que me torna num dominador, num conquistador. Sua própria natureza amorosa me tirou do ciúme amargo e do egoísmo. Ele nos deu um novo eu, ele mesmo, uma nova natureza, sua natureza, e novas habilidades, suas habilidades. Elas nos engoliram, elas nos dominam em Cristo. Veja, o espírito de um homem, primeiramente, é posto em ação e, em seguida, suas faculdades racionais são dominadas pelo medo. É como um exército que perdeu seus oficiais. O pânico o agarra. Agora, quando esse homem interior, seu espírito interior, está em uma união com Deus, as faculdades de raciocínio podem perder o equilíbrio e ficar cheio de pânico, mas o Espírito ainda é quem controla. Embora estejamos cheios de medo exterior, há uma coragem interior que nos leva a vencer. Muitos rapazes me disseram: sim, fiquei assustado, fiquei cheio de medo, e no entanto a sensação de vitória estava em meu espírito, e isso era verdade. Assim, em todas estas coisas somos mais que vencedores. Romanos capítulo 8, versículo 37. Podemos ver homens derrotados e fracassando ao nosso redor, mas não podemos ser derrotados. Diga várias vezes: não posso ser vencido porque Deus está em mim e ninguém pode vencer. A Deus, glória a Deus. A revelação de Deus ao apóstolo Paulo. Na revelação de Deus a respeito de Jesus Cristo ao apóstolo Paulo, vemos o elemento sobrenatural do cristianismo em uma luz que a igreja moderna jamais viu. A revelação a Paulo começou com Jesus sendo feito pecado. Tratou tanto do que Jesus fez como do que ele foi feito durante os 3 dias e 3 noites em que esteve morto, até que, finalmente, ele ressuscitou dentre os mortos. Levou seu sangue ao lugar santíssimo e sentou-se à direita do Pai. Esse período abrangeu os 40 dias desde sua crucificação até que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Trata-se de 3 fatos principais: a grande substituição de Cristo, nosso ser tornando-se nova criatura por meio do Espírito Santo, a palavra, e o que Jesus está fazendo por nós agora à direita do Pai. Olhemos para o que Cristo fez por nós. O que Cristo fez por nós é muito importante que você entenda perfeitamente esses fatos básicos. Cristo só ressuscitou após ter quebrado o domínio de Satanás. Era imperativo que a autoridade de Satanás sobre o homem fosse rompida, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Deus nos libertou da autoridade de Satanás. A palavra traduzida por domínio aqui significa autoridade. Deus nos libertou da autoridade das trevas. Então, Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse é o novo nascimento. Isso é recriação. Temos a nossa redenção. Todo crente foi libertado da autoridade de Satanás e transportado para a família de Deus. Ele é redimido por meio de Cristo e Satanás não tem mais domínio sobre ele, pois o pecado não os dominará.
Romanos capítulo 6, versículo 14. O pecado é Satanás. Satanás não dominará sobre você. Ele não tem mais domínio sobre o crente do que Faraó teve sobre os filhos de Israel depois que atravessaram o Mar Vermelho. Satanás não tem mais domínio sobre você. Ele já não pode colocar enfermidades sobre você sem o seu consentimento. Pode ser um consentimento de ignorância, mas é um consentimento. Satanás está derrotado por Jesus. Foi vencido no que se refere a você. Ele não está apenas vencido, mas Deus fez de você uma nova criação sobre quem Satanás não tem nenhum domínio. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que mesmo por meio de Cristo nos deu o ministério da reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 e 18. As coisas antigas que passaram são derrota, fracasso, fraqueza, pobreza, pecado e morte espiritual. Somos nova criação e Jesus é o nosso Senhor. Ele arrebatou o lugar de Satanás, de modo que Satanás já não tem domínio sobre você. Você não precisa ter medo dele, pois ele foi vencido. O Espírito, através do apóstolo Paulo, nos fala sobre a posição da igreja. Ele disse: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores. Romanos capítulo 8, versículo 37. Nós temos uma redenção completa e perfeita. Essa nova criação não só foi declarada justa e feita justa, mas tanto Deus como Jesus a declararam justa. Justiça significa a capacidade de permanecer na presença do Pai, sem um sentimento de culpa e com o mesmo privilégio e liberdade que Jesus tem. Romanos capítulo 3, versículo 26 declara: para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus tornou-se sua justiça em Cristo Jesus. As Escrituras dizem que Deus fez que Jesus fosse justiça para você. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Este é um fato extraordinário. Ele, porém, não para por aí. Paulo disse: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Se a linguagem significa alguma coisa, então cada crente está completo em Cristo. E por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Colossenses capítulo 2, versículo 10. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. João capítulo 1, versículo 16. O crente não é um pedinte, servil, mendigando favores. Ele é um filho de Deus, um herdeiro de Deus, um príncipe de Deus. Ele permanece impassível e sem medo na presença do Pai, porque foi feito justo com a própria justiça de Deus, libertado com a própria liberdade de Deus. O Filho libertou você. João capítulo 8, versículo 36. Na realidade, você é livre. A doença e a enfermidade não podem ter domínio sobre você. Se tivesse espaço, eu poderia mostrar que você não está apenas redimido como uma nova criação e justiça de Deus, mas que também é um filho de Deus, um membro de sua família. Mais do que isso, o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos realmente faz sua morada em seu corpo. Talvez você nunca lhe tenha dado o lugar que é dele, ou talvez nunca esteve consciente de que Deus fez sua morada em você, ou que você tinha a capacidade de Deus. Talvez nunca tenha aproveitado o fato de que sua mente foi renovada e de que agora pode, na realidade, conhecer a vontade de Deus. Você não apenas tem Deus, mas também tem o nome de Jesus e a autoridade desse nome. Nesse nome, se a dor vier, você pode colocar as mãos sobre você mesmo e receber a sua libertação.
Nesse nome, você pode romper o poder do adversário sobre as suas finanças, a sua casa e os corpos dos seus entes queridos. Poder e autoridade ilimitados são dados a cada membro individual do corpo de Cristo. Alguns obstáculos à verdadeira fé. Talvez as armas mais sutis e perigosas do diabo sejam o sentimento de indignidade e falta de fé. Sua dignidade é Jesus Cristo, o justo. Você é a justiça de Deus nele. O sentido de indignidade é uma negação do sacrifício substitutivo de Cristo e de sua posição em Cristo, da justiça de Cristo diante do Pai que foi concedida a você. O segundo obstáculo talvez seja o fato de você ter aceitado a esperança e o consentimento mental em vez da fé. Você nunca espera por uma coisa que possui, espera pelo que não tem. Quando você espera por sua cura, por exemplo, isso significa que não tem fé para isso. Você espera obtê-la algum dia. A esperança é um delírio bonito e o assentimento mental é um parente da esperança. O assentimento mental é um substituto para a fé que o adversário tem dado à igreja hoje. Muitos declaram que toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é verdadeira, mas não aceitam milagres, exceto em casos isolados. Eles concordam com a verdade da palavra, mas não acreditam nela. Dizem, sim, eu acredito que a Bíblia é verdadeira, mas nunca agem com base nela. Acreditar é agir com base na palavra de Deus. Não há fé sem ação. Numa versão mais atualizada da Bíblia, Tiago diz que a fé deve ter ações correspondentes. A fé, se não é acompanhada de ações correspondentes, está morta. Tiago, capítulo 2, versículo 17. Ou seja, a fé sem obediência prática está morta. Não pode haver fé sem ação na palavra. Queremos saber até onde o nosso canal está chegando. Deixe nos comentários deste vídeo o nome da cidade onde você está ouvindo esta mensagem e nós prometemos colocar a sua cidade na nossa lista de oração. Amém?